Que bom, mais uma vez, podermos nos reunir no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, porque é uma reunião de corações desejosos por ouvir a palavra de Deus, por meditá-la, por rezar com essa palavra. E essa metodologia ensinada a nós pelo nosso querido Monsenhor Jonas Abib é eficaz nesse caminho que nós vamos fazendo com a palavra de Deus, na experiência com a palavra de Deus. Então, abra o seu coração, estamos estudando o Evangelho de São João e vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos, para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de São João. Então anota aí João capítulo 7, versículos de 45 a 53. João capítulo 7, versículos de 45 a 53. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Os guardas então voltaram aos sumos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam: ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus disseram a eles: vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente não conhece a lei, são uns malditos. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha ido a Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia não surge profeta. Depois cada um voltou para a sua casa. Nós vemos a sequência agora dos fatos que nós meditamos no texto de ontem. Os soldados que não prendem Jesus, e agora nós vamos ver os desdobramentos disso. Os guardas voltaram então aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus que lhe perguntaram: por que não trouxeste? Responderam: nunca alguém falou assim. Nunca alguém falou assim. É o verbo, é a palavra que se fez carne, e essa palavra se comunica, e essa palavra é ungida, essa palavra tem poder, essa palavra é palavra de verdade. Tudo aquilo que Jesus ensina toca no coração daquele povo, quem tem o coração aberto, porque nós vamos ver aqui fariseus, doutores, sacerdotes, sumos sacerdotes, anciãos do povo, o próprio sinédrio, eles não estão de coração aberto. Quando a gente não está de coração aberto, olha, a palavra pode ser ungida, o pregador pode ser muito bom, o ensinamento pode ser muito profundo, mas não penetra no coração. É claro, existe uma graça especial também, que ilumina a nossa razão, o nosso intelecto. Por isso nós precisamos pedir sempre que o Espírito Santo nos conduza. Nós nunca podemos ler a Sagrada Escritura sem suplicar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos dando a capacidade de fazer a leitura como ela deve ser feita. E aí colher os frutos, e aí perceber aquilo que Deus quer fazer em nós. Quando nós vamos para um ensino, para uma catequese, para uma pregação, quando nós vamos à Santa Missa, quando nós escutamos uma homilia, nós precisamos estar de coração aberto para receber aquilo que Deus está falando conosco. Porque Deus fala. Talvez você fale assim: nossa, mas aquela pessoa não tem aquele dom da pregação, como a gente espera que todo mundo tenha. Mas Deus sempre fala. Quando nós estamos abertos, Deus sempre direciona. Eu que sou sacerdote, de vez em quando eu gosto de sentar no meio do povo para ouvir alguém que está pregando uma homilia que está sendo feita. Deus fala conosco. E falou com aqueles soldados a ponto deles não prenderem, não obedecerem a ordem que tinha sido dada.
a eles, pelas autoridades religiosas, porque eles foram tocados pela palavra. Ninguém nunca falou como esse homem. Essa palavra que deveria abrir a mente e o coração daquela liderança religiosa. Opa, tem um detalhe aqui. Nunca ninguém falou como esse homem. Será que ele não é o ungido? Será que ele não é o Cristo? Mas eles estavam fechados. Olha só, a resposta que eles vão dar. Replicaram os fariseus, aqueles que se sentiam os donos da lei. Replicaram os fariseus. Vós também vos deixastes iludir? Vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são os malditos. Olha como que eles se referem ao povo que estava acolhendo. Ou seja, o povo só podia acolher aquilo que eles, os fariseus, acolhiam, os chefes. É isso que eles estão dizendo. Acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Então, a fé estava baseada. Olha a responsabilidade que talvez eles não estavam entendendo que estavam trazendo para si mesmos. Porque nós que estamos à frente, eu sou uma autoridade religiosa, sou um sacerdote. Eu estou dentro desse contexto. Eu sou alguém que ensino, eu sou alguém que celebro o santo sacrifício, a santa missa, eu faço homilia, eu prego, eu dou catequese. E a vida, o que eu creio, deve influenciar. Aqui eles estão dizendo, né? Ninguém poderia acreditar naquele homem, porque nenhum dos fariseus ou chefes acreditaram nele. E eles chamam a multidão que estava acreditando em Jesus de malditos. São os malditos. Você consegue captar a força dessa palavra? E a soberba, o orgulho e a vaidade espiritual que esses líderes religiosos tinham, são malditos. Meu Deus, eles estão diante do Messias, diante do Salvador. Ele está falando, nunca falou, ninguém falou como ele. O povo está dizendo, alguns acreditam que é o profeta, outros que é o Cristo, o ungido. E aí, versículo 50, no entanto, um deles, Nicodemos, o mesmo que antes já havia conversado com Jesus, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Olha aqui a justiça, olha aqui o certo, aquilo que deve ser feito. Olha um homem justo, digno, no meio dessa liderança. Então a gente não pode colocar no mesmo saco todo mundo, né? Todo mundo, todos os fariseus, todos os chefes dali eram radicais. Não, Nicodemos é uma exceção. E Nicodemos teve a hombridade de ir ter com Jesus. Mesmo que tenha sido à noite, mesmo que tenha ido numa hora que ninguém pudesse ver, mas ele é atraído pela palavra. E ele quer saber a verdade. Quando nós estamos interessados na verdade, nós buscamos conhecê-la, nós buscamos apurá-la, nós buscamos verdadeiramente o entendimento. O entendimento. E aí o que eles respondem? Os soberbos, os vaidosos, os orgulhosos. Olha, a gente nunca vai entender, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente nunca vai entender as coisas de Deus se nós não formos humildes. Tem gente que diz assim, eu já sei de tudo, eu já conheço tudo, eu já estudei muitas vezes esse evangelho, eu nem preciso disso mais, eu nem preciso mais estudar, ouvir outras pessoas, porque eu já me basto. Eu já me basto. A soberba, o orgulho, a vaidade. E eles responderam, tu também és da Galileia? Estuda e verás que da Galileia não surge um profeta. Se eles tivessem acolhido a palavra de Nicodemos, eles tinham ouvido Jesus. Eu nasci na Judeia, eu nasci em Belém, na cidade de Davi, eu sou da descendência de Davi. E aí eles reconheceriam o Messias. E aí eles reconheceriam que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. É muito importante a sensibilidade espiritual, é muito importante o cultivo da oração, é muito importante a intimidade com o Espírito Santo, é muito importante a humildade para que nós conheçamos aquilo que vem de Deus. Mensagem de Deus que nós precisamos colher hoje. O cultivo de uma vida
de oração, de uma intimidade com o Espírito Santo e a busca incessante pela virtude da humildade nos possibilitará conhecer a verdade e aderi-la, como também ter o entendimento das coisas de Deus, do sobrenatural, das realidades celestiais. É essa experiência. Eu aprendi com Dom Alberto, quando eu estudei teologia, Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Um abraço, quem é de Belém, que está assistindo agora, Dom Alberto. Dom Alberto dizia assim: filosofia e teologia se faz de joelhos, diante do sacrário. Exatamente para que nós compreendamos as realidades espirituais. Se não tiver oração, se não tiver comunhão, se não tiver intimidade com Deus, com o Espírito Santo, se não houver humildade, nós seremos soberbos, vaidosos e orgulhosos como esses chefes, esses fariseus, esses doutores da lei, e não reconheceremos o Deus que nos visita e que faz na nossa vida. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque a sua palavra motiva-nos a buscar essa intimidade com o Senhor. Essa palavra que nós acabamos de escutar, porque nós não queremos ser como aqueles fariseus, aqueles chefes, aqueles doutores, orgulhosos, vaidosos, soberbos, fechados àquilo que o Senhor queria mostrar, revelar. Por isso nós queremos buscar a intimidade com o Espírito Santo. Todos os dias, bom dia Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje, me conduza. Nós precisamos ter essa luta constante para viver a virtude da humildade, pedindo essa graça ao Senhor. Porque somente assim nós conheceremos o Senhor, conheceremos a verdade, experimentaremos as realidades espirituais, compreenderemos as realidades celestiais e, principalmente, seremos capacitados não somente a compreender, a entender, a enxergar, mas também a viver aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos toca, obrigado porque o Senhor nos orienta, obrigado porque o Senhor nos provoca. Dá-me um coração simples, um coração pobre, um coração humilde. Dá-me a graça de viver a intimidade com o Senhor, um relacionamento profundo com o Divino Espírito Santo e uma abertura de coração para entender as realidades espirituais. É o que eu te peço para mim e para os meus irmãos que agora estão fazendo comigo o estudo bíblico. Amém. Cultive a virtude da humildade, seja um homem, uma mulher de oração, busque a intimidade com o Espírito Santo e você vai perceber as coisas sobrenaturais, você vai entender aquilo que é a verdade, aquele que é o caminho que nós devemos seguir, aquela que é a vida de Deus agindo no meio de nós. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.